Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Grande alegria desfrutarmos dessa hora. Como sempre, o Espírito de Deus já nos precedeu, preparou toda a celebração, toda a liturgia, e eu quero permanecer, quero dar continuidade. Vem comigo para... Você pode deixar o seu texto aberto para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou ler no momento apropriado, entre os versos 1 e 8. Vou te dar aquele contexto do capítulo 5, versos 1 e 2 também. Hoje, eu quero conversar sobre oração. Prestei bastante atenção em tudo que já aconteceu até então, na semana que a gente teve, como o Pedro que veio aqui e deu as boas-vindas, a gente está aqui exatamente hoje para celebrar a semana de culto que a gente teve. Então, quando a gente está ligado, a gente percebe os movimentos da Trindade no decorrer da semana. Então, eu quero conversar exatamente sobre oração e não há como conversar acerca de nada, sobretudo oração, sem oração, né? Então, vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças pelo dia chamado hoje, por tudo quanto já aprendemos até exatamente agora. Queremos te agradecer por ter ouvido a tua voz. Teu Santo Espírito nos convocou, nós conseguimos discernir a voz no meio de toda essa cacofonia e nós, com humildade, com consciência e com prazer, decidimos estar aqui reunidos. E muitas coisas boas já aconteceram e nós queremos continuar nesse fluxo de graça, Pai. Para tanto, a gente precisa sempre que o Senhor possa nos sintonizar. Então, toma os nossos corações em tuas mãos, de modo que a nossa atenção seja plena, que nada e nem ninguém ouse concorrer com a exposição da tua palavra. Pelo contrário, que todas as vozes dissonantes possam ser banidas e que sejamos cativados de tal modo que continuemos a ouvir a tua voz, para o máximo louvor da sua glória. Sempre a nossa oração é feita no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, hoje e sempre, para sempre. Amém, Senhor. Amém. O que é oração é a pergunta. O que é oração? Interessante, estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que a Bíblia tem 1189 capítulos, que são distribuídos, você sabe, na nossa Bíblia protestante, tem 66 livros, o Antigo Testamento tem 929 capítulos, 39 livros. O Novo Testamento tem 260 capítulos, 27 livros. Interessante que nessa Bíblia que eu mais utilizo, sobretudo no púlpito, que é a Almeida Revista e Atualizada, e explico a razão óbvia pela qual eu uso a Almeida Revista e Atualizada, porque a linguagem é extremamente formal. Porque se chega eu nesse layout aqui e leio, por exemplo, na mensagem, o cara vai falar assim, esse cara nem leu Bíblia aqui, rapaz, entendeu? Porque o conteúdo já vai ser da pele. Então, você lê numa versão assim, João, pegou, né, Léo? Gostou? Pegou a estratégia? Isso. Você lê no João Ferreira de Almeida, século, deixa-me ver, 16, 17, aquele português a la Camões, depois você traduz tudo, fica tudo certo, entendeu? Agora, se já pular para o Eugene Peterson na mensagem, é escândalo demais para a congregação. Então, nessa Bíblia Almeida Revista e Atualizada, eu percebi que há 31.104 versículos. Dependendo das outras versões, o número cai, entendeu? Dependendo da versão que você usa.
E desses 34.104 versículos, eu elenquei 4 passagens bíblicas que demonstram que, por exemplo, seria estranho se Deus não se dispusesse a ouvir as nossas orações. A Dani, quando veio aqui, ela lançou mão de um texto que nos encoraja. Pedi, buscar e batei, entendeu? A ideia desse texto é uma ação persistente. Não que você precise incomodar a Deus, não é isso. Mas é por você saber quem é Deus, por isso você não desiste de conversar com Deus. Adiantando muito a matéria, uma vez alguém me falou assim, André, mas você não diz assim, ensina que Deus é onisciente? Eu falei, exatamente isso. Aliás, para ser Deus tem que ter esse atributo, senão não pode usar o título Deus. Um Deus, no mínimo, tem que saber tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. O que isso significa? Não há nada que ele não saiba. Então, por exemplo, estudar tendo Deus como professor é um negócio maravilhoso. Já viu essas matérias que você fica assim, isso aqui é o diabo na terra? Então, é que você não está aprendendo com Deus, entendeu? Meu amigo Léo aqui, ó, entendeu? É o testemunho que eu tenho dele. Estava conversando lá numa roda no intervalo, o Léo estava passando, nessa hora eu estava falando sobre isso, falando sobre a questão da matemática, porque, né? Falei assim, rapaz, quando você está conectado com a Trindade, você vê Deus até na fórmula de Bhaskara. O Léo estava passando e falou assim, tipo assim, você é um cara legal, mas aí você forçou, eu li no semblante, não. Ou seja, eu vejo até o trevoroso naquilo, mas não vejo Deus. Eu falei, então, entendeu? E hoje o Léo tá aí com a gente. O segredo é esse. Seja o que você precisar aprender, aprenda com o Senhor, porque Ele é que sabe. E aí a pessoa diz, mas você não está falando aí que Deus é onisciente? Eu falei, exatamente isso. Então para que eu tenho que falar com Ele sobre as minhas questões? Aí eu falei, é aí que você não pegou o pulo. Mas é exatamente por isso. Eu não me animaria a falar com Deus que não soubesse qual é a minha. Mas o que eu vou falar com Ele? Eu só converso com quem pode me socorrer. Não faz sentido conversar com alguém que não sabe nem o que eu estou falando. Deus está falando que eu quero. Entendeu? Deixa para lá. Agora, é interessantíssimo conversar com um ser que a palavra não me chegou aos lábios e ele já sabe tudo. Entendeu? Isso é que é interessante. Ele não precisa ser lembrado. Por exemplo, quando eu era criança, na década de 80, tinha uma propaganda de uma bicicleta aqui, a marca era Caloi, e aí o segredo era você espalhar bilhetes pela casa, escrito assim, não se esqueça da minha Caloi. No meu caso não adiantava nada, porque a questão, né, não era esquecer, a questão era humana, e não tinha, pô, entendeu? Mas a propaganda era essa, não se esqueça da minha Caloi. Então tem gente que acha que precisa fustigar o Senhor, é aquela galera que pensa assim, ô Michelin, me ensina uma oração aí para fazer a mão de Deus mover. Eu falei, olha os caras, velho, é só loucura, cara. Como se Deus fosse um grande bonachão, entendeu? Que está lá no alto e sublime trono dele, e a gente tem que dar assim, uma espezinhada, uma cutucada, porque senão ele não age. Não, não é nada disso. Então, seria estranho o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não, por exemplo, dar espaço para que a gente converse com ele. Seria absolutamente estranho. E aí eu elenquei 4 passagens bíblicas que demonstram isso. Por exemplo, de saída, 2 delas dizem que Deus não sofre nenhum tipo de limitação ou deficiência, por exemplo, no âmbito físico. E aqui, interessante falar isso, porque você está ligado, se você, peraí, você falou no âmbito físico, mas Deus é espírito. É que você sabe que o texto sagrado, para facilitar a nossa compreensão, ele lança a mão, por exemplo, de antropomorfismo. O que é isso? É dar características humanas a um Deus que é espírito. Então tem também antropopatismo. Teve um dia que eu tentei falar essa palavra, meu cérebro estava tão acelerado que eu tentei 3 vezes e não consegui, deixei para lá. Entendeu? Me lembro até hoje, estava pregando sobre Noé, entendeu? É quando você atribui sentimentos humanos a Deus. Então, antropopatismo. E tem o antropomorfismo. Então, por exemplo, começando pelo profeta Isaías, capítulo 50, verso 2, diz assim: seria curta minha mão? Curta demais para libertar? Será que eu não teria energia para livrar? São perguntas retóricas, a resposta já está dada. Se é Deus, nenhuma, Senhor. Isaías, capítulo 59, verso 1 diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a sua força e não pode mais nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Olha isso, que coisa interessante. Terceira passagem diz que se aquele que formou a orelha, ou seja,
o conduto auditivo externo, a cera, os pelos dos ouvidos, que não deixam que, por exemplo, a poeira, sobretudo essa aqui de Volta Redonda. Ô, rapaz, o senhor tá com trabalho aqui na cidade, hein? Se ele não deixa que, por exemplo, a poeira e os insetos alcancem o ouvido médio, o tímpano e os três, os ciclos móveis, que são o martelo, bigorna e o estribo, a trompa de Eustáquio e os outros componentes da audição, não seria capaz de ouvir o que o ser humano pede? Salmo 90, verso 9, Salmo 94, verso 9 diz assim: se foi o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Óbvio, né? Quarta passagem, aí são as palavras do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo por ocasião do ensino do monte. Observe isso. Mateus, capítulo 7, versos 9 a 11, ele diz assim: por acaso, alguns de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Resposta já está dada. É lógico que não. Aí Jesus acha que não está bom e piora a situação quando ele diz assim: vocês, mesmo sendo maus, rapaz, imagina ouvir uma dessa, porque se eu falo um negócio desse, dá até briga, rapaz. O cara já, mas quem é você falar assim comigo? Tá me julgando? Aí, ó, tá vendo? Agora fala isso na cara de Jesus. Entendeu? De novo, ele diz assim: por acaso algum de vocês que é pai, a Dani nos chamou a atenção para o instinto e o sentimento de mãe, agora é pai. Algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao filho quando ele pede pão? Você chegou nesse nível de maldade? Seu filho te pede uma coisa, você dá outra? Ou você dá uma cobra quando ele pede um peixe? Aí os caras estão com a resposta já tá. Claro que não, senhor. Aí olha o que ele fala na cara dos caras. Se vocês que são todo ruim, entendeu? Conseguem fazer o bem para o filho de vocês, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedem, do jeito que Dani nos ensinou. Olha isso, mano. Os caras devem passar mal na presença de Jesus, né, cara? O cara fala assim, Senhor, fiquei abafado agora, hein? Porque assim, ficou desnudo, ficou patente. Eu estou dizendo para vocês que vocês são maus. Mas mesmo vocês que são maus, para os de vocês, vocês sabem fazer o bem. Agora imagina o meu pai, que também é pai de vocês. Não daria coisas boas caso vocês peçam a ele? Nossa, meu irmão. Ou seja, por que vocês não pedem? Aí a gente vai para o secreto, a gente vai chegar lá e vai descobrir por que é que nós não conversamos com Deus como poderíamos e deveríamos, tá certo? Então, uma vez dito isso, a gente chega no capítulo 6 e percebendo que bastam tão somente essas 4 passagens para nos concitar, nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré, a orar como devemos. E aí, para essa manhã, a gente está conversando acerca do que é oração, e aí a gente tem procurado esse tempo todo trazer esse fomento de consciência. Nós vamos fazer isso pro resto da nossa vida enquanto a gente estiver junto. Todo o tempo que a gente conversar, a gente está procurando fomentar a consciência de como é que os discípulos de Jesus devem viver. Se há uma característica também que eu já ressaltei aqui da nossa comunidade, é o quanto nós somos ocupados. Então, a gente tem algo aqui para conciliar a nossa ocupação com a saúde. A gente tem conversado ao longo desse tempo sobre saúde no âmbito total, integral. E aí a pergunta é, o que é um membro de igreja saudável? A gente está tentando plantar uma igreja que seja saudável, que não oprima ninguém, que não faça mal à saúde, entendeu? Que tem certos ajuntamentos que faz mal à saúde. Você entra lá de um jeito, sai pior. Aqui as orações hoje foram assim, Senhor, que nós saiamos daqui melhores. Eu falei, aleluia, entendeu? Graças a Deus. Imagina, você já tá ruim, entra aqui, sai pior, irmão. Como assim? Entendeu? Qual é o segredo? Nós que ascendemos ao púlpito, a gente precisa prestar muita atenção, porque se todos nós já estamos imersos no caos. A gente já está no caos, é caos a semana inteira, é pressão, é gente balangando o beiço, são muitas vozes. Quando a gente chega aqui nesse ambiente chamado púlpito, a gente precisa estar muito em conexão com a Trindade, sobretudo com o Príncipe da Paz, para a gente proclamar paz. Porque senão a gente multiplica o caos. Entendeu? Então você entrou por aquela porta de um jeito, chega aqui, você sai pior. Não pode. Só que tem ambientes que são ruins para a saúde, não são ambientes saudáveis. Então a pergunta é exatamente essa: o que é um membro de igreja saudável? Aí eu respondo
com o título que eu emprestei de uma obra, um camarada chama Bill Hybels. Com isso já faço a ressalva, lembre-se sempre, ler um livro é como comer um peixe. Você fica com a carne e joga o espinho fora. Então, do livro, peguei o título, entendeu? Que eu achei interessantíssimo e se aplica. O que é um membro de igreja saudável? É alguém ocupado demais para deixar de orar. Guarde essa. Um membro de igreja saudável é alguém ocupado demais para deixar de orar. E aí sim, vem comigo, exatamente para Mateus, capítulo 5. Eu leio os versos 1 e 2 e depois eu começo a partir do capítulo 6, versículo 1. Mateus capítulo 5, naquilo que é considerado o sermão, ou melhor, ensino do monte, o pessoal chama assim, mas o correto seria o ensino do monte. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Por isso, daqui eu depreendi a ideia, e a compreensão e a convicção de que não é um sermão, é um ensino. Então, capítulo 6. Já digo a você que nós vamos concentrar nossa atenção no versículo 6. Entretanto, eu vou ler a partir do verso 1 e vou até o verso 8 para que a compreensão seja plena. Dizendo aos discípulos como é o nosso ethos, como é a nossa maneira de viver. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Jesus está ensinando para a galera que é discípula dele a não ser performático da religião, entendeu? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, com a finalidade de serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão, ou seja, recompensa junto de vosso Pai que está nos céus, caso procedam assim. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de si. Se fosse hoje, para essa linguagem agora, não meta selfie. Deixa o celular em casa, entendeu? Não mete a selfie não, que fica feio, entendeu? Não fica cornetando aí, entendeu? Como fazem os hipócritas, ou seja, os performáticos da religião, nas sinagogas e nas ruas. Com qual finalidade? Para serem glorificados pelos homens. Cara, não consegue viver sem elogio, não, entendeu? Não tem como. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Aí o contraste para os discípulos. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, traduzindo, que a piedade seja no anonimato. Verso 5, ou melhor, continuando. Verso 4, para que a tua esmola seja dada em secreto, na discrição, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Verso 5, e quando orardes, não sejas como os hipócritas, ou seja, os performáticos da religião, pois se comprazem, eles têm alegria, eles sentem prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Verso 6, mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, ou seja, de repetições vazias, cheias, repletas de vaidade, como os gentios, ou seja, os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, ou seja, se eu incomodar, aí vai, entendeu? O Dani falou, se eu produzir assim um barulho, for estriônico, aí vai. Não vos assemelheis, pois, a eles. Por qual razão? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Quando? Antes de vós lhe pedirdes. Olha que interessante. Razão plausível para a oração, porque o vosso Pai sabe, não há nada que ele não saiba. Ele sabe o que vos é necessário. Quando? Antes que vocês o peçam. Que coisa magnífica. Então, dando continuidade, qual é a ideia? Se nós olharmos para Jesus, que nos falou isso, sobretudo no fim aqui, que eu li até mesmo em Mateus capítulo 7, entre os versos 9 a 11, a gente percebe que Jesus, ele
no ministério dele, ele teve a sua vida de oração. Por exemplo, Lucas, capítulo 5, verso 16, poderia separar outros textos, mas por hora esse é o suficiente, porque eu ainda pretendo, em outras conversas, falar especificamente dos momentos de oração que o texto sagrado registra do nosso Senhor. Então, Lucas 5, verso 16, diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. É interessante que nesse contexto aqui, até esse verso, aconteceu aquilo que se denomina pesca maravilhosa, extraordinário. Na sequência, Jesus cura um leproso, e aí o verso 15, que dá o contexto, diz que a fama de Jesus se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Então, traduzindo, quanto mais Jesus ficava famoso, mais ele orava, entendeu? Ou seja, mais ele se retirava dos holofotes para estabelecer, de fato, a comunhão com o pai dele. Totalmente diferente de hoje, entendeu? O camarada recebe uns 3 likes aí na rede social, já acha que tem que aparecer mais ainda, não quer saber jamais de anonimato, entende? Perceba que Jesus tem um movimento absolutamente contrário. Então, quando a gente olha para o Senhor e para alguns irmãos nossos que nos precederam na história, a gente percebe também o quão imprescindível é a oração. Por exemplo, sempre me lembro do Martinho Lutero, quando ele falou assim: eu tenho tanto trabalho para realizar, que se eu não orar no mínimo 4 horas por dia, eu não faço absolutamente nada. Eu tenho tanto trabalho, que se eu não orar pelo menos 4 horas por dia, eu não faço nada. Rapaz, a primeira vez que eu citei essa frase assim, o irmãozinho olhou para mim e falou assim: como assim? Eu falei: calma que a gente vai desenrolar esse mistério aí. Entendeu? Fica tranquilo. Aí você pergunta, por quê? João capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim: é o Senhor falando: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. E ele dá a explicação: porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui é magnífico. Ontem à noite eu estou doutrinando o Léo nos caminhos da música, entendeu? Aí eu apresentei para o Léo uma banda que chama POD, que é uma sigla para Payable on Death. E eles têm uma música com outra pessoa que o Léo também está conhecendo, que eu apresentei para ele. O cara, o apelido dele, o nome artístico é HR, HR, se a gente for falar em português. É um apelido para Human Rights, é o apelido do vocalista do Bad Brains. E aí o POD chamou o HR, que é um ícone assim da música punk underground, para fazer uma participação numa canção que chama assim, Without Jah, Nothing. Ou seja, sem Deus, nada. Mais claro do que isso, não sei, né? Entendeu? Então, introduzir isso ao Léo ontem é isso aqui, entendeu? É uma ideia que a gente pode depreender daqui. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu não sei quanto tempo leva para a gente levar isso aqui a sério. Já tentou fazer alguma coisa sem oração? Já tentou? Qual foi o resultado? Entendeu? Usando a palavra horrível. Qual foi o resultado disso? Sem oração. Porque sem mim nada podeis fazer. O que é oração? Oração é o suor da alma. Oração é o suor da alma. Qual é a ideia boa para essa manhã que a gente está aprendendo? O Pai tanto espera por nós quanto espera pelas nossas orações. Deus está sempre à nossa espera, mas a gente não aparece de jeito nenhum, cara. Sabe por que a gente não aparece? Porque a gente está ocupado demais. Só que aí tem um probleminha. O camarada que é membro de uma igreja saudável, ele é ocupado demais para deixar de orar. Porque a gente tem tanto trabalho, mas tanto trabalho, que se a gente não seguir assim, quem sabe, o conselho do nosso irmão Lutero, não vai, entendeu? Eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar pelo menos 4 horas por dia, não sai, entendeu? E a gente, ao longo do processo aqui, vai perceber por quê. Observe o contraste de Jesus, verso 6. Tu, porém, quando orardes, olha como é que ele ensina, como é que é o modo de fazer isso da maneira certa, em contraste com os performáticos da religião. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará em público. Então eu quero dividir a nossa reflexão dessa manhã em 2 partes. Primeira delas, portas fechadas, de porta fechada, ou seja, essa oração no íntimo, no privado, no particular, no secreto. O que é oração? Oração, meus irmãos, é um diálogo face a face. Oração, audiência com o Todo-Poderoso. Imagina,
Você tem uma audiência para você falar com quem resolve. Negócio magnífico. Oração é a alegria de ter o Pai a sós conosco e a alegria de saber que o Pai nos tem a sós com Ele. Pensa nisso, mano. É só você e Ele. Não sei se você consegue dimensionar, mas é como se Deus dissesse um grande silêncio agora que eu vou ouvir meu filho e minha filha. Pode falar. Rapaz, você vai chegar lá e falar assim, me dá um carro? Você tem coragem? Me dá uma casa? Pô, que isso, cara? Você tem que falar o negócio, porque, ó... Fala, irmão. Fala, meu filho. Rapaz, você não vai fazer igual charlatães aí. Senhor, multiplica meus... Você está louco. Você tem que falar um negócio assim que... Era isso aí, meu filho, que eu queria ouvir. Vamos nessa. Vamos fazer esse negócio juntos. Entendeu? Porque oração, já dizia o nosso saudoso irmão Shed, é um diálogo de Deus consigo mesmo através do seu Espírito, passando por nós acerca daquilo que nós estamos fazendo juntos. Isso é oração. Entendeu? Isso é oração. É Deus conversando consigo mesmo, pelo Espírito dele que está em nós, porque a gente não sabe falar nada que Deus quer ouvir. Tem esse probleminha, entendeu? Uma vez o cara falou assim, ô Michelin, ora aí por mim que eu não sei orar. Eu falei, mas ninguém aqui está sabendo não, irmão. É Romanos 8:26. Ninguém sabe orar como convém. Entendeu? Ninguém. Mas é o Espírito Santo que é o grande intérprete, é o grande tradutor, é o grande equalizador. A gente fala o que fala, entendeu? A gente procura, de acordo com aquilo que a gente já discerniu, falar o mais acertado, mas ainda assim não é o que Deus quer ouvir. Aí o Espírito Santo entra e fala assim, Deus, Pai, o André tá falando esse monte de coisa aí, mas na verdade é isso aqui. É o Espírito... Aí Deus fala, isso aí eu faço. Entendeu? Sensacional. Então, em que ambiente isso aqui acontece? Já que a gente está a sós com Deus e Deus está a sós conosco. E qual é o ambiente? Note o texto novamente. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, é o verso 6. O termo grego aqui, traduzido para quarto ou aposento, dependendo da versão que se usa, é tameion. Tameion. Pergunta é, o que é o tameion? O tameion é uma espécie de depósito subterrâneo da casa, por exemplo, lá nos dias de Jesus em Israel. É aquele tipo de lugar da casa em que depositamos as nossas quinquilharias. Entendeu? Você tem um quartinho da bagunça? Então, esse é o tameion. É o lugar para onde a gente deveria se retirar para poder ter esse momento a sós com o Todo-Poderoso. É o tipo de ambiente que nós não sentimos mais, por exemplo, necessidade de nos esconder debaixo de qualquer capa ou de qualquer máscara. Você sabe desde pequenininho assim que se a gente não fosse o que as pessoas queriam que nós fôssemos, a gente estava fora. Então, sem que a gente percebesse, a gente começou a usar máscaras de aceitação social. A gente colou uma máscara na cara para ver assim, se a galera nos aceitava. Entendeu? Só que aí tem um problema, cara. Qual é o problema? Você acreditou na máscara, entendeu? Você acreditou, você mentiu para si, mentiu para as pessoas, e o problema é quando você não encontra fã, entendeu? A galera ainda acredita nisso. Por exemplo, não sei se você sabe, mas quando duas pessoas se encontram, há pelo menos 6 pessoas nesse encontro. Você fala assim, como assim, Michelin? Só tem 2? Não. Tem a pessoa que você acha que você é, tem a pessoa que o outro acha que você é, e tem quem você realmente é. Entendeu? E dá para acrescentar. E tem a que Deus quer que você seja. Então são 8. Olha o rolo que a gente tá. A bagunça. Entendeu? Aí passa um tempo, quando você convive mesmo, você assim, cidadão. Porque tem uma hora que tudo vai caindo, não se sustenta. É igual um provérbio que eu aprendi com os jamaicanos. Você pode até enganar alguns algum tempo, mas nunca todos o tempo todo. Não tem como. Uma hora fica patente. Não sei quanto tempo vai levar. Então, Tameion é esse ambiente em que a gente pode se desnudar. É o espaço confuso da nossa alma. É o ambiente dos segredos mais íntimos, mano. É aquele ambiente que você não faz as orações de domingo. Entendeu? Já viu as orações de domingo assim? Entendeu? O cara já tem a oração prontinha. Então, não é isso aí que você vai falar lá. Lá nesse ambiente você fala assim, Deus, tu sabes que sou safado. Você já começa assim, sabe que sou vagabundo. Vai falar que o senhor não sabe? Se até eu que sou mais bobo que estou sabendo, imagina o senhor que sabe tudo sobre tudo, todos, o tempo todo, a exaustão. Só que eu não sabia, Deus, eu não sabia que eu era dessa pegada. Em não sabendo que eu sou assim, Deus, olha, eu vou falar um negócio sério com o senhor, hein? O senhor precisa de fato operacionalizar a salvação em mim, porque senão eu temo pelas pessoas que hão de ter o desprazer de se cruzar comigo na existência, Deus. Porque o senhor sabe que eu não presto, o senhor sabe que eu sou perigoso. Olha isso, velho. Mano, e você sabe que um judeu ora no mínimo
1 hora. Em orando no mínimo 1 hora com a porta fechada, ou seja, com a sua privacidade garantida, irmão, você fala uns negócios assim assombrosos para Deus. Não que ele não saiba, mas quem está tomando consciência é você. Pegou a visão da parada? É um negócio sensacional. É nesse ambiente que a real oração acontece. Com isso, é lógico, claro e evidente que eu não estou te dizendo que a gente não possa vir aqui orar. Não é isso. Eu estou falando que esse nível de oração aqui, se nós aqui da nossa comunidade seguirmos em frente, um dia a gente chega lá, entendeu? Mas assim, não é para ouvido fraco não, entendeu? E a gente está no caminho, já vi muitas coisas acontecendo aqui da gente manifestar a alma, mas leva muito tempo. Por isso Jesus diz, você, porém, quando orar, vá para o seu quarto. Pergunta por quê? Porque muitos de nós não conhecem, por exemplo, o que se passa no porão da nossa interioridade. Às vezes a gente fica só na superfície da coisa, entendeu? A gente nem se conhece, entendeu? Eu já disse a vocês, há pessoas que eu conheci desde a minha infância, assim, que nunca passaram tempo consigo mesmo, tem medo, entendeu? Tem gente que não suporta a sua própria presença, a sua própria companhia, entendeu? Ao contrário de mim, sabe? Eu posso passar o resto da minha vida comigo mesmo que tá tudo certo, entendeu? Tenho altas conversas comigo mesmo, gosto da minha presença e companhia, tranquilo. Gosto dos irmãos também, mas não tem problema comigo não. Agora eu conheço pessoas, se o cara perceber que ele vai ficar 2 minutos sozinho, chama. Ou fica aqui comigo. Eu falei, ih, mano, fica aí, mano. Não, 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 não. O cara tem medo. Nunca teve um encontro genuíno consigo mesmo. Então ele não sabe o que passa lá no íntimo do ser. Há muito tempo, às vezes, as pessoas fogem, por exemplo, das verdades acerca de si mesmo, acerca da sua singularidade mais intrínseca. E aí o que que acontece? A gente cai na armadilha, na tentação, na falácia de observar e julgar, por exemplo, as circunstâncias e até mesmo as pessoas ao nosso redor, ao nosso entorno, contudo, a gente não ousa mergulhar na nossa interioridade. Aí tudo é só da cara para fora, mas falta interioridade. Tem muita exterioridade, mas muito pouca interioridade, é muita superficialidade e nada de profundidade. É ruim demais, entendeu? O que que é orar? Orar é entrar nesse quarto, ou seja, nesse compartimento confuso do coração, para cultivar e desfrutar graciosamente da ternura do nosso Pai. Por isso ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, o Tameion é esse recinto fechado. E aí a gente tem uma necessidade diária de isolamento e quietude. Em algum lugar do dia a gente vai precisar disso. Eu não sei vocês, só posso falar a partir de mim, da minha experiência do Evangelho. Eu até vivo com as pessoas, entendeu? Eu gosto da minha presença, mas chega uma hora que eu me sinto desenergizado. Entendeu, galera? Suga demais umas conversas assim que não sei nem para que começou. E aí eu ouço aqui, eu falo assim. Então, uma hora assim que eu, né? É aquela ideia. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Então, nesse caso, há um momento que eu falo assim, Senhor, vamos trocar uma ideia aqui, porque tá carregado aqui, entendeu? Não vou levar essa tranqueira toda, não. Já tem as minhas, ainda ficar ouvindo essa besteiraiada toda aí. Então, a gente precisa desse momento no dia, desse isolamento e dessa quietude na alma. Salmo 62, verso 8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha que coisa linda. Derramai perante ele o vosso coração. Só faz isso quem confia nele. Em todo o tempo, ou seja, a despeito de como seja a circunstância. E a razão é essa. Deus é o nosso refúgio. O que é essa oração no secreto? É um meio de conferir mais profundidade à vitalidade da nossa caminhada, da caminhada dos discípulos, da caminhada dos salvos. Não há como conferir profundidade à nossa vida sem esse tempo com o Senhor, não tem jeito. O que é a oração no secreto? É um poderoso instrumento da graça de Deus para o fortalecimento do nosso caráter, entendeu? Reputação é o que as pessoas acham que nós somos. Caráter é o que nós somos de fato no escuro na presença de Deus. Quando ninguém está olhando, entendeu? Ninguém está te vendo, aí você está lá como? Meu Deus, você acha que eu não estou te flagrando, não. Você acha que isso não é patente para mim. Então, o jeito de fortalecer o nosso caráter
é através dessa oração no secreto. A gente nunca vai ter vitória em público se não teve tempo com Deus, no particular, no secreto, no escondido. Qual é a função da oração? Interessante. A função da oração, por exemplo, não é influenciar a Deus. Lembra lá atrás, quando eu disse, dessa galera louca aí, mano, ensina uma oração aí para fazer a mão de Deus se mover. Não, 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 não. Oração não é para influenciar a Deus. Oração, especialmente, é para transformar a natureza daquele que ora. Então, eu não estou orando para Deus fazer o que eu quero. Eu estou orando para ver se eu me sintonizo com Deus para fazer o que Ele quer. Entendeu? Porque isso é que é o lindo do universo. Porque Deus só ouve a Ele mesmo. O que não significa que não haja espaço para que nós nos manifestemos. Mas quando você pensa um pouquinho, você fala assim, peraí. Depois do texto que você leu aí, o próximo texto é a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso está escrito assim, seja feita a tua vontade, ainda tem um paradigma, assim na terra como no céu. Ou seja, o que está sendo dito? No céu não tem rebelião. Deus fala e a coisa acontece. Na terra, não. Deus fala, galera, entendeu? Aprendo muito isso lidando com estudante todo dia. Mano, os caras estão num nível de você falar o nome do cara. Fred! Olha o cara. Só, você. Quantos tem aqui na sala? O cara ainda consegue falar assim, comigo? Ah, não, é comigo, pô. Tá maluco? Entendeu? Então, na Terra, isso aqui é o nosso padrão. Deus fala o teu nome, você fala assim, eu? Comigo? O que é isso, cara? Como assim? Então, leva muito tempo para a vontade de Deus ser executada aqui na Terra. Então, o segredo é exatamente esse. A norma de funcionalidade do universo é a vontade de Deus. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Para que a gente ora? Para que haja normalidade entre nós. Normalidade é o padrão de Deus. Quando as coisas do jeito de Deus acontecem, é normal. Então a gente está orando para que nós peçamos para que Deus faça o que Ele quer fazer e não o contrário. Aí os charlatães estão aí falando essas loucuras aí que a gente está cansado de ouvir, entendeu? Esse é o problema. E o cara ainda fica triste quando Deus não faz a loucura que ele queria. Ô meu amigo, eu vou te falar um negócio aí, só Deus mesmo para resolver essa bagunça, cara, esse caos. Pegou? Então, oração é também um jeito da gente viver bem no meio desse caos. Não tem como viver no meio dessa loucura sem oração. Porque até mesmo os caras que deveriam nos tirar do caos estão multiplicando o caos. Aí vai ouvir charlatão aí se você não enlouquece. Você fica doido, mano, que é charlatão, vou te falar um negócio. Antídoto contra os charlatães. Novo Testamento, entendeu? O camarada falou, você checa. Simples assim, falou, deixa me checar. Tá na nossa mão, entendeu? Tá na nossa mão. A gente só não checa se a gente não quiser. Ninguém pode me proibir de checar, nunca, jamais. Isso é um privilégio que Deus nos legou. Deus fala em português. Já parou para pensar nisso? Coisa sensacional. Então, a função da oração não é influenciar a Trindade, mas especialmente transformar a natureza, o nosso caráter, nós que oramos. Então, oração também é um instrumento para que a gente possa desfrutar da comunhão com a Trindade. Porque você sabe, a humanidade, a raça humana, foi criada exatamente para ter comunhão com Deus. Nós somos seres do sexto dia. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. É interessante isso, porque muita gente, por exemplo, faz uma imagem para que se tenha um Deus. O Deus nos fez para que ele tivesse uma imagem. Olha que coisa linda. Nos 3 dias primeiros da criação, Deus deu forma, entendeu? O planeta era sem forma e vazio. Olha que coisa interessante. Isso transcende qualquer capacidade de compreensão, entendeu? Tá para além da nossa cognição. O que é algo sem forma? Eu sei, amorfo. O que é algo vazio? Eu sei, destituído de conteúdo. Agora, o que é algo sem forma e vazio? Não sei, é o caos. A maneira poética que ele teve de descrever a situação caótica da Terra. E aí, nos 3 primeiros dias, Deus deu forma. Nos 3 dias subsequentes, ele deu conteúdo. No 6º dia, ele colocou a imagem dele. Somos nós. Olha que coisa interessante. Para quê? Para que ele tivesse comunhão conosco e nós com ele. Por isso, Jesus, pré-encarnado, dava um rolê no jardim toda tarde. Olha que negócio interessante. Por isso que a nossa alma tem esse anseio, esse desejo dessa comunhão com o Senhor, ela precisa ser restabelecida. Aí você sabe que houve a criação, houve o pior episódio do universo, que é a queda. Bendito seja Deus que há a redenção, e bendito seja o Senhor que há
consumação. Nós estamos exatamente no penúltimo, que é a redenção. E a pergunta é, para que Deus nos redimiu? Para que nós pudéssemos ter prazer absoluto na sua presença. Você sabe, um dos atributos de Deus, além, por exemplo, da sua onisciência, é a sua onipresença. O interessante é que, por Deus ser onipresente, o universo inteiro está permeado por ele. O texto que eu cito bastante, Atos 17, 28, diz assim: porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, o universo inteiro está permeado pela presença de Deus. Então, sendo assim, os seres humanos podem ter a alegria de uma comunhão ininterrupta em meio a qualquer trabalho que venham a realizar. Eu tenho tanto trabalho que, se eu não orar pelo menos 4 horas por dia, eu não faço nada. Se Deus é onipresente, vou só relembrá-los, onipresença não significa que Deus está em todos os lugares. É o contrário. Não é que Deus está em todos os lugares. Todos os lugares é que estão em Deus. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Deus é o nosso ambiente existencial. Nada está fora de Deus. Todos os trabalhos podem ser realizados na presença de Deus e em Deus para honrar a Deus. Um dia a gente dá conversa mais sobre isso, nome que os nossos irmãos reformadores deram para essa prática é corandeu. O que é o corandeu? É a vida sob Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. Vida sob Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. Tudo. Só estou traduzindo, por exemplo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Só o Espírito Santo para escrever um texto desse. Porque é interessante que já começa com coisas triviais que a gente já mete o pé. A gente tropeça, a gente não sabe comer e nem beber. Entendeu? Tem uma galera que descarrega na bebida, entendeu? Aí o cara não sabe beber. Tem uma galera que, né, não bebe, e aí você sabe que a galera evangélica ainda inventou o ditado e os caras falam com a boca cheia achando que tá abafando. Crente não bebe, vírgula, conjunção adversativa para desgraçar o nome de Jesus. Mas come, não sei se todos sabem, não sei se já disse isso a vocês aqui, mas tem buffet que, em sabendo que é crente, o preço é outro. Não sei se vocês sabem disso, não sei se... Ó o nível da vergonha, entendeu? Para quem não sabe o nome desse pecado, glutonaria. Aí os caras ficam aí com essas hipocrisias, falando que a galera entorna o caneco, mas esquece que tá comendo igual um glutão. E aí? Tá tudo errado, é tudo pecado. Quer comais, quer bebais. Ou seja, dá para comer e beber para a glória de Deus. Você pode honrar Deus na maneira como você come. Você pode honrar Deus na maneira como você bebe. Olha isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque o universo está permeado pela presença de Deus. Então, qualquer trabalho que venhamos a realizar é possível ser feito nessa comunhão ininterrupta. Aí chegamos, sim, uma vez resolvido portas fechadas, já que tudo que podemos fazer é possível na presença de Deus, vem a porta aberta agora. Entendeu? Resolvemos no privado, agora vamos para o público. Observe Jesus falando: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará em público. Ah, só Jesus para falar um negócio desse. É um negócio fantástico. Então você percebe que a recompensa é visível. O que isso aqui significa? Que quando a comunhão secreta com o Pai é levada a sério, a vida pública diante da humanidade apresenta a sua recompensa. Então, todo o tempo dedicado à oração, ele é ricamente recompensado. Por quê? Porque o Pai que vem em secreto cuida e retribui publicamente. É um negócio formidável. Interessante esse texto, só te chamar a atenção, que quando a gente fala, pela lógica, o Pai deveria nos ouvir, certo? Se eu estou falando, ele tem que me ouvir, mas o texto está dito que o teu Pai que te vê, o segredo está dado. Por quê? Porque você sabe que, como a gente é assim, bem inclinado à hipocrisia, a gente quer falar as coisas que emplacam. A gente só se esquece que para Deus não precisa disso, né? Entendeu? Para Deus não é o que eu estou falando. Para Deus é o que ele está vendo aqui. Ele quer perceber a consonância entre o que eu verbalizo e o que tem de fato no coração. Porque eu posso performatizar.
Eu posso falar uma coisa que ele olha aqui e fala, André, você está perdendo dinheiro, rapaz? Você deveria ser um ator, porque assim, impressionante, entendeu? Você está querendo até que eu acredite na sua mentira, que você acredita, tá tudo certo, mas eu? Olha isso, mano. Então, Jesus, querendo nos salvar disso, não fica fazendo essas orações em público aí que a galera gosta, não. Entra no teu quarto, fecha a porta, veja-se seguro e ó, fala real com o pai. Não para que ele saiba, ele já sabe, mas para que você resolva o que há para ser resolvido. Então, interessante que, observe Romanos 8,37, nessa ideia de que Deus cuida e retribui publicamente, uma vez que a gente resolveu no secreto. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Interessante, ser vencedor é uma coisa boa, agora ser mais que é fantástico. Então, de fato, é uma grande coisa entrarmos em nosso quarto, fecharmos a porta e encontrarmos o nosso Pai em secreto. Contudo, é ainda mais maravilhoso abrirmos a porta e sairmos na alegria da sua presença, a fim de influenciar a tudo e a todos ao nosso redor. Aí vai ser lindo as pessoas que se encontrarem conosco, uma vez que a gente está resolvido no âmbito da nossa intimidade relacional com o Senhor. Porque você sabe, a gente foi chamado não somente para viver, mas também para conviver. E você há de se lembrar que conviver é viver com. Então não tem como viver com se a gente não tiver resolvido. E o único meio infalível da gente conviver bem com as pessoas é afastando-se delas de tempos em tempos, a fim de estarmos a sós com o nosso Pai. Quanto mais tempo a gente passar com o nosso Pai, melhor o nosso convívio com as pessoas ao redor, entendeu? Porque cada um tem as suas questões, entendeu? Então, assim, estou dizendo a vocês de todo o meu coração, com toda honestidade do ser e humildade, não é um negócio muito fácil assim se encontrar com gente, não, entendeu? A começar por nós, é óbvio, né? Nem a gente está resolvido, aí você encontra com um cara menos resolvido que você. E, mano, eu não sei nem o que pode dar isso, entendeu? Bom não dá, não, entendeu? Bom não dá, lembre-se disso, bom não dá. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida é a grande questão. Retomando, a raça humana foi feita para desfrutar dessa comunhão com a Trindade. Então, a boa notícia do Evangelho é que a gente pode desfrutá-la durante todo o dia, independentemente das condições e circunstâncias que nos cercam. Essa comunhão pode ser ininterrupta. No entanto, o prazer dessa comunhão depende da qualidade do nosso relacionamento no recinto fechado, depende da qualidade da nossa intimidade com Deus no Tameion. Por quê? É a pergunta. Porque é nesse tempo que o Pai entra em acordo definitivo comigo e eu com ele, para que assim seja. Entendeu? Então tudo depende da maneira como a gente vai lançar a mão desse meio de graça de Deus. Porque uma vez que a gente está nesse espaço, Deus pode entrar nesse acordo entre nós e ele, para que a vontade dele se estabeleça. Então aqui a gente percebe quão magnífico e diferente seria a vida de muitos se em oração sincera subordinassem, por exemplo, todas as coisas a um único ponto. Pai, já que estás comigo, eu quero também andar contigo. Porque Deus está com a gente, entendeu? Não houve um momento em que Deus não esteja conosco. E eis que estou com vós, convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. A gente está na redenção. Penúltimo capítulo. O último capítulo, consumação do século, fim da história. Eis que estou convosco. Agora, a grande questão é, e vocês estão comigo? Só dá para a gente estar com ele se a gente perceber os movimentos dele e disser amém. Qual é a ideia? Isso aqui é a coisa mais fundamental e a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. Como seria diferente a vida para a galera assim, que ainda não conseguiu alcançar a compreensão do Evangelho, se eles discernissem que todo o tempo todo, eles estão na presença de Deus. Quem não tem essa consciência precisa de lista de pode e não pode, precisa ficar perguntando: isso aqui eu posso? Isso aqui eu devo fazer? Isso. Mano, você está na presença do Altíssimo, conversa com ele. O que não quer dizer que você, por exemplo, não vá se aconselhar com gente sábia, com gente que tem relacionamento íntimo com Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente não precisa terceirizar, eu estou dizendo que a nossa experiência é sempre de primeira mão. A gente tem esse privilégio, é uma coisa linda que só o Evangelho dá. Então, o poder do Espírito Santo ele é transmitido exatamente por essa conscientização
de que o Pai cuida de nós, de que Ele está conosco e ao longo de todo o dia nós faremos a sua vontade somente pelo seu poder, porque sem mim nada podeis fazer. E nós estamos prontos, então, uma vez que a gente saiu bem do Tameion, do nosso ambiente de intimidade, a gente está pronto para tudo que nos acontecer. Qual é o problema aqui que se estabelece, por exemplo, aqui no Ocidente? Eu, no início, falei que a gente sofre essa pressão, a gente, às vezes, aqui no Ocidente, a gente é muito bombardeado por propaganda e a gente pensa muito mais na questão exterior, pensa muito mais na estética do que na interioridade. Então, muita gente se dedica muito mais a dar ênfase e tempo à forma exterior em detrimento da realidade íntima no interior. Isso é incoerência, porque às vezes essa negligência dessa comunhão pessoal e íntima e secreta com o Pai nos priva de viver com intensidade e profundidade. Qual é a consequência disso? Essa falta de oração no secreto é causa exatamente da superficialidade da vida e da fraqueza, às vezes, para resistir a esse bombardeio que a gente recebe enquanto está inserido no mundo. Essa negligência da manutenção da dimensão da vida no íntimo que explica, por exemplo, o fracasso de muita gente em público. Então, um membro de igreja saudável é alguém ocupado demais para deixar de orar. Por que é alguém ocupado demais para deixar de orar? Porque ele sabe que é exatamente nesse ambiente da intimidade, que é imprescindível, que ele aprende a viver nesse mundo como sal e luz. Sem isso aqui, a gente não dá conta de sermos os agentes da bondade de Deus para o bem da humanidade. É nesse espaço que nós aprofundamos o nosso relacionamento com o Pai e nós nos qualificamos para a missão diária. Não dá para viver de acordo com a vontade de Deus sem que a gente tenha intimidade com o Deus que tem a boa vontade. Tem muita gente que sai igual doido para fazer a obra de Deus, mas sem Deus. Eu falei, caramba, já está tudo errado na frase. Não, que eu tenho que fazer a obra de Deus. Você já deve ter ouvido isso, né, cara? Eu falei, que isso, cara? Se a obra é de Deus, pode ficar tranquilo que ele faz. E mais ainda se você deixá-lo participar, entendeu? Mas o cara sai correndo na frente, entendeu? O cara sai igual doido. Então, quero chamá-los para uma oração e deixo uma pergunta perscrutadora no ar. Qual é a pergunta perscrutadora? Ora, se um membro de igreja que é saudável é alguém ocupado demais para orar, eu deixo no ar a seguinte indagação. Se oração fosse comida, quanto você pesaria? Entendeu? Se oração fosse comida, qual seria o seu peso? Entendeu? Essa é a ideia. Vamos orar? Ó Deus, nós invocamos o teu nome nessa hora com grande satisfação. Nós passamos esse tempo refletindo em tua palavra acerca do que o Senhor quer, como quer, e temos razões plausíveis para sempre mantermos o diálogo aberto contigo, Pai. Nós temos esse canal, nós sabemos com quem estamos falando, e isso nos motiva sobremodo. Todas as vezes que nós oramos, Deus, nós oramos exatamente para que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Então, nessa hora, com toda a humildade do nosso ser, sabendo com quem nós estamos falando, nós suplicamos humildemente em nome de Jesus para que o Senhor possa nos socorrer. E que esse socorro tenha a finalidade de encontrarmos o lugar e a hora que possamos estar a sós com o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que em agenda cheia o Senhor não fica procurando o encaixe. Então, nós queremos te dar o melhor do nosso dia, o melhor do nosso tempo, para que a gente possa te ouvir, se ouvir, e depois que a gente resolver isso, de portas fechadas, a gente possa sair e manifestar a sua bondade ao mundo de portas abertas. Que seja assim, Pai. Ó Deus, que o Senhor, que nos tem esperado no secreto, também possa nos socorrer para que a gente aprenda de fato a cultivar a vida interior com mais profundidade, para que ela seja mais frutífera pela comunicação ininterrupta contigo. Nessa manhã, Pai, é assim que nós oramos, com alegria, com satisfação, e fazemos essa oração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém.